Boa noite a todos os torcedores flamenguistas. Galera, uma ótima noite, um ótimo final para todos os torcedores. Galera, não poderia ser diferente, né? Acredito eu que todos os torcedores estão felizes da vida, né? E outra coisa que muitos torcedores queriam, né? E graças a Deus vai acontecer. Após o jogo ontem entre Flamengo e Botafogo, né? Que graças a Deus fomos muito felizes lá no tapetinho, né? Que quebrou a invencibilidade do Botafogo. E após o término do jogo, teve a entrevista do coletiva, né? O técnico do Botafogo deixou praticamente seu cargo à disposição. Por quê, galera? A pressão, mesmo ele tendo uma vantagem elástica de alguns pontos na frente do Flamengo e do segundo colocado, tem uma simples gordura, né, para queimar, mas a pressão aumentou. Por que que aumentou? No campeonato sul-americano, poderia tudo também se classificar, né, contra o Defensa e Justiça. E foi eliminado, né, pelo Defensa e Justiça pela Sul-Americana, visando o jogo contra o Flamengo, né, jogando na casa deles, no Newton Santos. E perdeu também. Então, obviamente, começou a ligar um sinal de alerta pro lado do Botafogo. Pra gente, torcedor flamenguista, eu acho que é onde que o time está começando a se ajustar. Lógico que, olhando para o jogo de ontem, o Jorge Sampaoli ele tem que buscar mais opções, né? Tático de jogo. Por quê? Vamos lá, galera. Ontem, uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, no lado esquerdo, tem o Bruno Henrique, né, no lado esquerdo, Ayrton Lucas e Gerson. A bola poucas vezes girava para o lado direito, né? Quem caiu no lado direito era o Alan. O Alan caía para o lado direito. Vitor Hugo, que fez ontem uma péssima partida, apagado. E o garoto Wesley, né? Que não teve muita oportunidade. No primeiro lance de jogo, que ele chegou, uma bola que foi chutada forte, rasteira dentro da área, o atleta do Botafogo fez o gol contra, que estabilizou todas as intenções do Botafogo, né? Que tomou um gol logo no começo, então teve que sair atrás do placar para empatar o jogo. E o que acontece? A bola girava para o lado direito, girava no meio de campo, mas a opção era o Bruno Henrique. E outra, por mais que fomos felizes ontem, tá muito pouco só pro Flamengo. Tá muito pouco. Sem a bola, o Eric Pulgar fazia a função de um cabeça de área. Com a bola. Sem a bola, ele entrava no meio do zagueiro para fazer uma linha de 3, né? E o Vitor Hugo fechava o meio de campo. E quem dava o primeiro combate era o Alan, né? Junto com o Gerson. E a jogada era sempre a mesma. Girava na direita, ela voltava no meio de campo, cadenciando, passava muito pelo Eric Pulgar, voltava no Gerson tinha um corredor livre para o Bruno Henrique fazer o facão para dentro da área. E o Pedro ontem, quando foi exigido, fez um pivô muito bem. Mas enfim, né? Fomos felizes, só que o Jorge Sampaoli tem que rever mais os conteúdos e ter mais opções táticas de jogo. Não ter só um lado, né, que é promissor demais. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se tem só o Bruno Henrique que faz um facão do outro lado, obviamente, no jogo de ontem, o técnico do Botafogo ficou muito questionado pela torcida, que ficou marcado, porque ela girava na direita, ela vinha pro meio de campo, cabeça de área, vinha, girava entre os zagueiros, tocava daqui, tocava dali, pum, dava no Gerson, né? Na meia esquerda, o Gerson fazia o quê? Aquele facão,
dando pro Bruno Henrique na corrida, sempre explorando a velocidade do Bruno Henrique. No segundo tempo, aos 30 minutos, muitos torcedores ficaram chateados com Jorge Sampaoli. Por quê? Ele me sacou o Bruno Henrique e colocou o Cebolinha. Muitos torcedores, principalmente eu, fiquei muito chateado. Ele me tirou o Gerson e me colocou o Davi Luiz. Eu fiquei pé da vida. Xinguei ele tudo, qualquer nome. Eu não vou falar aqui, né? Porque senão o YouTube derruba o vídeo. Mas enfim. Galera, e outra coisa, né? Teve muitas reclamações de alguns atletas, né? Por exemplo, até do John Texon, né? Da torcida, protestou também contra o Klaus. O Klaus, ele, ontem, algumas faltas que realmente era falta, ele deixou o jogo rolar. E se a gente for olhar pelo justo, foi uma falta também perto da grande área no Gerson que ele simplesmente não deu. E aquele lance contra o Tietê, não sendo clubista, eu achei que não foi nada. Achei que não foi nada. Por mais que teve um contato, mas eu não achei que foi isso tudo, né? E os torcedores depois do jogo começaram a gritar, ofendendo o árbitro, né? Os atletas foram pra cima também do Klaus, também reclamaram aquele lance de falta. O chororô começou. A pressão aumentou contra eles, entendeu? Tem que ter a cabeça no lugar, né? E vamos com tudo. O Flamengo tem que fazer a sua parte. A pressão é do lado de lá. Agora a gente tem que focar pra frente. Mas, enfim. Galera, e outra coisa, né? Saiu algumas informações hoje que o Davi Luiz entrou na mira de alguns do clube turco, né? Um time da Turquia tá de olho no Davi Luiz. Por quê? O Davi Luiz, ele teve seu contrato automaticamente renovado. Só que, o que acontece? O Flamengo não renovou. Só tá lá em vigor a quantidade de jogos que ele cumprisse, tinha automaticamente. Só que o Flamengo pretende o quê? Sentar no final do ano e renovar com alguns atletas. Alguns, por exemplo, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Davi Luiz. O Flamengo pretende não renovar com o Davi Luiz, fazer um contrato amigável, liberar ele sem pagamento de multa, caso ele queira procurar um clube europeu que esteja, né, ao interesse do atleta. Só não basta o Flamengo não querer porque tem um contrato, né? Atingiu as metas, o Flamengo simplesmente não renovou, né? Então não pode liberar o atleta assim. Tem que também sentar com ele, conversar, para ver também se ele quer. Senão o Flamengo paga multa. Galera, e o próximo jogo do Flamengo? O Flamengo vai pegar agora o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro. E o próximo jogo do Botafogo vai pegar o Atlético Mineiro, lá na nova casa do Atlético Mineiro, lá na Arena. Daqui pra frente o Botafogo tem alguns confrontos difíceis. É só o Flamengo fazer a parte dele, que temos tudo para encostar. Por quê? O Palmeiras também empatou, né? O Corinthians conseguiu segurar o Palmeiras lá na Neoquímica Arena. O Grêmio, por si só, colou junto com o Flamengo, né? Então a tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim: Botafogo com 51 pontos, Palmeiras com 41, Grêmio com 39, Flamengo com 39 e o Fluminense com 39. O Fluminense venceu no finalzinho. Galera, e uma outra coisa, né? O técnico Jorge Sampaoli, na sua entrevista ontem, deixou muito claro que a posição de centroavante está aberta. Se o Gabigol quiser reconquistar sua vaga de titular novamente, ele vai ter que brigar, vai ter que jogar bola, se dedicar. Por quê? O Gabigol, ele tá muito indisciplinar. Ele primeiro tem que ver o que ele quer. Se ele quer ser jogador ou se ele quer
ser cantor de rap. E mais relações também com o vice-presidente Marcos Braz. Então, no meu ponto de ver, eu acho que foi uma resposta da diretoria, conversando com Jorge Sampaoli pela reunião que teve, né? Deu todo o respaldo ele, para ele fazer essas mudanças drásticas. Única coisa também que eu queria, mas aí eu acho que não só eu, como outros torcedores também flamenguistas, que, né, no gol poderia também fazer uma disputa lá com o Matheus Cunha e o Agostinho Rossi, para competir mais. Para esse elenco do Flamengo, né, por mais que a gente fica muito dependente dos dois meia, Everton Ribeiro e o De Arrascaeta, mostrou que sem esses dois meias, se o Flamengo quiser jogar bola, eles jogam. Mostrou. Porque sem os dois meia, o Flamengo ontem funcionou. Lógico, não é aquele Flamengo avassalador, mas faz um time muito competitivo. Everton Ribeiro ontem entrou no segundo tempo. Eu fiquei assustado. Porque eu não conheci o Everton Ribeiro. Não conheci. Mal demais. Mal demais. Né? Mas enfim. Galera, se você estiver gostando do vídeo, tá? Compartilha, deixa seu like e divulga o canal para cada vez mais para outras pessoas, né, dar o like e curtir nossos conteúdos. E uma outra coisa, galera, a festa da torcida do Flamengo, né? A galera da torcida ontem, da torcida jovem Flamanguaça, fez uma música ontem por Segovinha que, nossa senhora, viralizou o mundo inteiro. Segovinha, Segovinha, Segovinha joga bola. Olha a pegada que ele tem, Segovinha,